Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente voltou novamente para estar finalizando o vídeo de sábado, que é respondendo algumas perguntas. Como foram muitas as perguntas, então um vídeo saiu ontem no sábado, e hoje, no domingo, a segunda parte, que é o segundo vídeo. Espero que vocês gostem. Lembrando, gente, para participar é muito fácil, basta você ser inscrito do canal e comentar usando o hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? Se você tiver uma dúvida, quer que eu traga sua dúvida para cá no vídeo de sábado, hoje é domingo, mas no vídeo de sábado, você vai comentar usando o hashtag Umbanda na frente. Coloca lá, hashtag Umbanda, o que é Quiumba? Eu vou trazer aqui para cá no sábado e tentar explicar para vocês de uma forma mais simples, tá ok? Lembrando, gente, que o canal aqui, a gente sempre tenta explicar, as coisas da Umbanda, da espiritualidade de uma forma bem simples, de uma forma que todo mundo entenda, tá ok? Às vezes eu vejo muita gente questionando, pai, não é assim, a palavra correta não é essa. Não é bem assim, gente. Aqui eu tento passar para vocês de uma forma bem simples, que até uma criança possa entender, tá ok? Ou seja, se algumas pessoas perguntarem para mim, Patrick, o que é Quiumba? Eu aqui no canal vou falar para vocês que Quiumba é o demônio. É o demônio, certo? Mas a gente sabe que não é o demônio. Quiumba são espíritos negativos, tá ok? Mas por que eu vou falar que é o demônio? Para vocês entenderem, entendeu? Para vocês entender mais fácil. Aqui este canal leva a Umbanda de um jeito mais fácil para vocês, tá ok? As explicações aqui elas são bem fáceis. E é claro, para que o vídeo não se alongue, porque tem muita pergunta, vamos lá para a primeira pergunta. Quem faz é a Raja Grill. Ela pergunta, Axé, meu nome é William, no caso é um homem. Meu nome é William, mas pode me chamar de Will. Enfim, eu posso perguntar para alguma entidade quem são meus orixás de frente, etc. Ou tem que esperar eles falar? Você pode perguntar. Não precisa esperar, tá ok? Se você sentiu necessidade, você pode chegar lá e perguntar. Eu só não posso te garantir se a entidade ela vai te falar, tá ok? Mas perguntar você pode. Primeiro que não ofende ninguém, também não vai ofender as entidades, tá ok? Próxima pergunta aqui é do Sandro Domingos, Salve Pai Patrick, sua bênção, Que o Xalá te abençoe. O que são ervas quentes e ervas frias? Na verdade, existe um conjunto de ervas, Sandro, e cada tipo dessa erva contém uma energia, ou seja, contém um poder. Mesma coisa de um chá, Existem ervas que servem para chá para gripe, algumas para tirar dor e por aí vai. É a mesma coisa. Essa energia dela, vamos dar um exemplo de uma erva quente, é uma energia mais densa, como a canela. Vamos dar exemplo aqui, a canela é uma erva quente, tá certo? A canela ela é quente, tá ok? E outras ervas que são mais frias, o alecrim, O alecrim é uma erva mais fria, Ela não tem tanta energia assim, ou seja, vamos supor assim que você possa tomar essa erva que você não vai suar, Que você não vai suar. Por quê? Porque é uma erva mais fria. Uma erva mais quente, ela é pesada, ela é densa, entendeu? Mas em breve eu estarei trazendo este assunto aqui no canal porque é muito interessante. Muito interessante mesmo. Próxima pergunta. Exu só ajuda quem faz parte da Umbanda? Se caso eu falar algum nome do Exu, ele vai me ouvir? Quem faz a pergunta é o Diego Souza. Então, Diego, Exu, Pombagira, Preto Velho, qualquer entidade que seja de Umbanda, eles ajudam a todos, tá ok? Você sendo evangélico, ele vai te ajudar. Você sendo presbiteriano, ele vai te ajudar. Você não tendo religião, ele vai te ajudar. Eles não medem, eles não procuram, eles não escolhem quem que eles vão ajudar. Simplesmente eles ajudam, tá ok? Sem essa regra, tem que ser de Umbanda. Não, não existe isso. Próxima pergunta também é do Will, do Racha Grill. Ele pergunta, eu posso ter guias sem trabalhar no terreiro? Pode, não tem problema. Mas qual que é o meu conselho? Você quer ter uma guia de proteção, uma guia que possa te proteger no dia a dia. Você vai comprar essa guia e que você leve ela num terreiro para um pai de santo cruzar, ou seja, cruzar, para quem não sabe, é benzer, viu? Benzer aquela guia, para uma entidade benzer, para aquela guia te sirva de proteção no seu dia a dia, tá ok? Mas você pode ter sim.
Próxima pergunta é da Marcha e o Urso, né? Ela pergunta: Axé, pai, eu venho fazendo firmezas para Exu e Pombogira há um tempo. Bom, e gostaria de saber se posso fazer um padê Exu e Pombogira do lado de fora de casa. Pode. Não tem nem mais o que eu te falar. Você pode sim. Vai ser de bom agrado aos Exus e às Pombogiras, tá ok? Agora a forma de fazer, aqui no canal tem algumas formas que eu ensinei como fazer um padê simples. Mas você também pode estar usando a criatividade. Também é bom você conhecer um pouco a entidade que você vai estar oferecendo o padê, tá ok? Para ficar mais fácil. Mas pode sim, do lado de fora de casa, sem problema algum. Próxima pergunta que é do Marcelo Umbanda, né? Nome interessante aqui, Marcelo Umbanda. Tive um sonho com meu avô que faleceu. Ele antigamente era da Umbanda, comia brasa, pisava na brasa, quebrava garrafa e bebia muito. E quando ele faleceu, foi na minha presença. Eu fechei os olhos dele e um pouco depois ele veio várias vezes me aparecer. Nas primeiras vezes não fiquei com medo, mas na última vez eu acho que fiz uma coisa errada. Mandei ele ir para o inferno. O que o senhor me recomenda? Marcelo, deixa eu tentar te recomendar uma coisa aqui. Quando você tem um contato direto com um espírito, que seja de uma pessoa que faleceu e tudo, o ideal é que você tente ajudar esse espírito de tudo quanto é forma. Palavras de baixo calão, o espírito ele escuta, entendeu? E o espírito, quando ele está na terra, ele está apegado. Então, se você falar alguma palavra de alto calão, ele pode ficar com raiva, viu? Não tem diferença, ele pode sim chegar a ficar com raiva. Eu te aconselho que acender uma vela para ele do lado de fora de casa, conversar com ele, né? Pedir desculpas e tudo, como se fosse uma pessoa mesmo, tá ok? Esse é o meu conselho para você. Vamos lá, a próxima pergunta é do Marcelo Umbanda também. Ele pergunta: pai, eu às vezes fico com medo de falar alguma coisa ou de abrir a boca, pois eu falo do nada algo para uma pessoa e pouco tempo depois do que eu falei acontece com ela. Ou eu ajudo ela falando uma palavra boa. Você pode me ajudar? Obrigado, desde já, muito axé. Marcelo, isso é um dom, certo? Isso é questão de mediunidade, é sentir, certo? Você sente alguma coisa daquela pessoa e você fala, mesmo sendo bom, mesmo sendo ruim. Uma dica que eu vou te dar, eu dou para a maioria das pessoas: se você realmente tem esse dom, que é a sensibilidade de sentir a presença, sentir o que pode ou o que não pode acontecer, eu te aconselho a falar, mesmo que doa nas pessoas, tá ok? Mesmo que seja doloroso para as pessoas, o ideal, o correto é que você fale, tá ok? Que você não guarde isso para você. É o conselho que eu te dou, tá certo? Vem uma cabeça, não passa por aquela rua que senão você vai sofrer um acidente. Conte, fale para essa pessoa: não passa naquela rua, vai ser perigoso, eu vi que vai fazer mal, entendeu? Isso é um dom, e o dom deve ser usado para o bem. Se você tem esse dom, é um dom para alertar as pessoas, então usa, tá ok? Não precisa ficar com medo não. Próxima pergunta da Márcia da Silva. Ela pergunta: sua bênção, que Oxalá te abençoe, Márcia. Gratidão por nos ensinar tanto, não perco seus vídeos, mesmo quando não consigo ver no dia, por conta do trabalho, vejo assim que posso, ou nas folgas, vale a pena. Muito obrigado, Márcia, que Oxalá te abençoe mesmo, eu agradeço demais. Gostaria, pai, que o senhor falasse um pouco da Mariazinha da praia. Muitos a confundem com a Mariazinha da beira da praia, realmente. Mas pelo que aprendi são diferentes, ou seja, as duas existem. Grande abraço, axé. Márcia, pode deixar que assim que possível eu estarei falando sobre ela, tá ok? E muito obrigado mesmo, fico muito feliz. A de Ramos, você não respondeu às minhas perguntas. Me desculpe, de Ramos, se eu não respondi. Realmente, me desculpe. Natália Martins, tudo de bom, axé a todos. Natália, axé a você também, que Oxalá te abençoe. Próxima pergunta aqui é da Yária Piscine. Ela pergunta: pai, você responde perguntas sobre nossa vida ou somente sobre a religião em si? Não, eu respondo todo tipo de pergunta. Se você colocar a hashtag Umbanda aqui, eu vou responder. Tentar uma forma, né, de responder. Nem tudo eu sei também. Eu ia amar que você fizesse um quadro nos respondendo sem ser live. Um abraço. Oi, Yara. A pergunta que vocês fazerem, o pessoal inscrito do canal, vai ser respondido da mesma forma, tá ok?
Agora quem faz a pergunta é o JP de tudo um pouco, né? Ele pergunta: santos da Igreja Católica pode ser considerado orixá, apesar da semelhança neles? Como por exemplo, Ogum, que é a mesma coisa que São Jorge. Aproveitando, dá pra você divulgar o meu canal? Obrigado. Ó, o canal do JP de tudo um pouco aí, vamos lá dar uma olhada, eu não vi ainda, mas depois eu também vou dar uma olhada. Creio eu que o canal é muito bom, viu, gente? Não custa nada, né, dar uma olhada no canal dele lá. Então, JP, sim, pode ser considerado sim. Não são as mesmas coisas, ou seja, a questão da doutrina, o do que você crê, do que você acredita. Mas sim, são as mesmas coisas, não tem diferença não. Religião só veio para separar as pessoas, tá ok? Religião só fez isso. Abner Renan pergunta: você faz parte da Umbanda? Sim, eu sou sacerdote de Umbanda, ou seja, pai de santo de Umbanda. Tatiane Carvalho, próxima pergunta é da Tatiane. Patrick, meu pai era mabaço. No tempo dele era assim que se chamava gêmeos de sexos diferentes. Ele tinha uma imagem de Cosme e Damião e cuidava dele. E também via duas crianças correndo pela casa dele. Quando ele faleceu, minha mãe deu a imagem para minha avó e parou de cuidar dela. Só que meu irmão mais novo ficou meio diferente, tipo briguento, solitário e choroso por qualquer coisa. Uma pessoa falou que isso aconteceu com ele porque minha mãe parou de cuidar da imagem e deu ela embora. Será que isso é verdade? Tatiana, sim, isso é verdade. Quando você recebe um presente, né? Um presente, a gente tem que dar muito valor no presente, tá ok? Quando você recebe um presente, você deve cuidar daquele presente, porque a pessoa depositou muita coisa naquele presente. Ou seja, um presente dado de coração. Então, provavelmente, essa ação que ela fez, que é não cuidar da imagem, vai refletir. E se tratando de Cosme e Damião, vai refletir na pessoa mais nova da casa. Eu aconselho o quê? O que eu aconselho a fazer? Ou voltar a cuidar, né? Ou despachar essa imagem da forma adequada, tá ok? Da forma adequada. É o conselho. Próxima pergunta é da Verdade Total. Verdade Total, ele, né, no caso é homem. Gostaria de saber qual a diferença entre Umbanda e Quimbanda e por que Exu na Quimbanda parece ser mais cruel. Então, na verdade, a Umbanda e a Quimbanda, elas não têm tanta diferença assim. É claro que são doutrinas diferentes, as formas de trabalho são diferentes. Mas deixa eu falar uma coisa para ficar mais fácil. A Umbanda em si, ela trabalha com todo tipo de entidade. A Quimbanda, vamos dizer que seja o lado esquerdo da Umbanda, tá ok? É essa a diferença. E por que Exu parece ser mais cruel na Quimbanda e na Umbanda não? São doutrinas diferentes, formas de trabalhos diferentes. A Quimbanda, ela trabalha com o lado da esquerda. Então, você vai ver mais Exus, você vai ver formas de trabalhos diferentes. Por quê? Porque ele Exu tá na, vamos dizer assim, que é Exu 24 horas, melhor dizendo, para ficar mais fácil. Então, Exu vai fazer vários e vários, muito mais trabalhos do que dentro da Umbanda. Por quê? Porque a Quimbanda trabalha com Exu 24 horas, diferente da Umbanda, que nem sempre é só Exu. A gente tem as outras entidades, que é Preto Velho, que é Baiano, que é isso, que é aquilo, entendeu? Mais ou menos dessa forma, né? Não nessa ordem, mas mais ou menos dessa forma. Assim que possível, eu falo mais sobre esse assunto. Também é interessante. Próxima pergunta, Jainando Alves, ele pergunta: pai, gostaria de saber o que é magia primária, pois já me disseram que eu do signo de Áries tenho o dom da magia primária, para se tornar um bom macumbeiro, no bom sentido. Desde já agradeço pela atenção. Jainando, ó, em si, tá ok? Em si, vamos falar aqui a verdade. A magia primária é aquela magia com elementos simples. Ou seja, a fácil manipulação de certos elementos. São elementos fáceis de se manipular. Vamos dar um exemplo. Ervas, né, é uma magia primária, porque são elementos fáceis de se manipular. Vamos dar um exemplo. Fogo, terra, ar já é uma magia mais densa. São elementos mais complicados de se mexer. Tá entendendo? Então a magia primária é uma magia simples, uma magia fácil. Ou seja, com materiais fáceis de se manipular, tá ok? E se você tem esse dom, né? Ou seja, você é capaz de mexer com a magia primária, você pode ser, como você disse, né, macumbeiro no bom sentido,
você pode ser um bruxo, você pode ser o que você quiser, vai depender do que você deseja, do que você quer, tá ok? Nada se define a poder da magia. Existem pessoas que não têm religião, mas fazem magias. Isso depende da pessoa. Próxima pergunta do Caio Vinícius, ele pergunta: olá, pai. Eu soube há pouco tempo no terreiro que eu pratico, né, que eu soube uma pessoa iluminada. E eu queria saber como funciona isso de ser iluminado. E também queria saber como isso pode ajudar na minha vida. Isso seria alguma bênção de Deus na minha vida? Porque eu posso ajudar as pessoas com essa luz? Axé. Ó, existem vários termos para se tratar de pessoas iluminadas, de entidades iluminadas. Isso é um assunto bem complexo, mas bem... um nome simples, que é ser iluminado, pessoas iluminadas, e com um assunto que é bem complexo, bem grande. Não tem como eu tentar explicar aqui para você. Mas deixa eu tentar falar de uma forma bem simples, rápida, bem simples. Ou seja, você tem uma luz superior, você tem uma luz, você tem uma energia a mais, você tem uma energia positiva. Uma forma mais simples. É claro que é muito mais do que isso, tá ok? É muito mais do que isso. Para você ter noção, uma entidade iluminada é uma entidade que nunca teve passagem na Terra. Ele é um ser iluminado. Ele é somente espírito, entendeu? Então é um assunto muito mais complexo do que isso. Mas, resumindo em si, é isso. Como você pode ajudar as outras pessoas? Conselhos. É uma das coisas, né? Saber conversar. Às vezes, para ajudar as pessoas, não precisa de você acender uma vela. Não precisa de você fazer uma oração. Às vezes, só de você estar ali do lado escutando, você está ajudando. Tá ok? Próxima pergunta do Célio Gomes Rodrigues. Ele pergunta: vocês utilizam o conhecimento esotérico para explicar algumas manifestações? Sim, é claro. O esoterismo, né, ele envolve o universo em tudo, em si. E o universo nada mais é do que os próprios orixás, que é as forças da natureza, e por aí vai. E por aí vai. Então, usa-se. É claro que se tratando de um nome diferente, de uma forma diferente. Marcelo André, ele pergunta: sua bênção, meu pai, sabendo que todos nascemos com nossos guias espirituais, que o Xará te abençoe, viu, Marcelo? E orixás, e sabendo que a Umbanda é brasileira, como ficam as outras pessoas de outros países? Boa pergunta, ó. Onde não há conhecimento da Umbanda como religião, eles não terão orixás, eles não poderão desenvolver a mediunidade? Desde já agradeço. Marcelo André, é uma pergunta interessante e, porém, é muito fácil de responder. A Umbanda, ela nasceu no Brasil. Já está respondido. A Umbanda nasceu no Brasil. É uma religião brasileira. E aí? Tem ela lá no Japão, tem ela lá nos Estados Unidos. Ela só nasceu aqui. Só isso. Entendeu? Ela só nasceu aqui. E a espiritualidade, né, ela não vê barreiras. Não existe barreiras. Independente de religião. Vamos dar um exemplo. Lá no Japão pode-se praticar Umbanda e eles tratar de outro nome. Também da mesma forma. Entendeu? A Umbanda nasceu aqui. Ela não está somente aqui. Só nasceu. Tá ok? Espero que você tenha entendido, né? Próxima pergunta do Vanderlei Silva. Ele pergunta: pai Patrick, gosto muito do seu canal. Me tira muitas dúvidas. Muito obrigado, Vanderlei. Gostaria de saber se todos os orixás se originaram na África ou se alguns se originaram em outro lugar. Paz e muito axé. Vanderlei Silva, que assunto interessante. Sim, todos se originaram lá na África, que é o berço da humanidade. Tudo começou ali. Tudo começou a poder dos orixás. Então, é da África. Tudo veio da África, ok? Sempre. Tudo veio da África. Os orixás veio da África. Próxima pergunta do Jonathan Pereira. Ele pergunta: pai, por que algumas entidades não trabalham na Umbanda, mas trabalham no terreiro que não é Umbanda, como a minha avó? Ela trabalhava com seu Zé Aroeira. Será que ele existe, sim ou não? Sim, existe, é claro. Seu Aroeira existe. Agora, por que algumas entidades não trabalham na Umbanda? Doutrina. A entidade, ela vem onde ela se sente bem também. A entidade, ela não é forçada. Tá ok, gente? A entidade, ela não é forçada a vir em religião nenhuma. Se ela vem, é porque ela quer. Ou seja, se tem uma entidade de Umbanda, ela gosta da Umbanda. Se tem uma entidade que ela vem só na Quimbanda, ela vai vir só na Quimbanda. Por quê? Porque ela se acostumou com aquela doutrina, né? Ela se adaptou àquela religião, àquela doutrina. Então, ela vai.
na outra religião, sem problema algum. Tá ok? Mas nada que seja impossível deles se desdobrarem em outras linhas, em outras doutrinas. Isso depende da necessidade, tá ok? Próxima pergunta da Janiere Oliveira. Ela pergunta: Patrick, qual a sua opinião para quem está começando a trabalhar em casa? Por exemplo, receber suas entidades em casa fora do terreiro. Ó, a minha opinião é que tá errado, né? Eu já falei sobre isso aqui, eu não aconselho, tá ok? A tá incorporando em casa. Se você for incorporar em casa, você tem que fazer as firmezas como você faz dentro do terreiro. Eu não aconselho, realmente. Em breve voltarei fazendo um vídeo somente para isso, para estar explicando bem este assunto, que é bem extenso. Tracy Kelly, a próxima pergunta, ela pergunta: gostaria de saber se é normal passar na frente de um terreiro e sentir que tem que entrar. Já sonhei várias vezes que estava nesse terreiro, lembrando que nunca entrei nele e não conheço ninguém. O 3 Kelly, sim, provavelmente alguma entidade, alguma força espiritual está te chamando. É claro, presença, sentir, tá ok? Então isso que está acontecendo. Marcelo Maldonado, boa noite, pai. Gostaria de saber se um pai africano pode chegar em um quimbanda, ou seja, em outra religião, em caso afirmativo, que é a base. Marcelo Maldonado, não pode. Por que não pode? Porque existe a questão de doutrina, a questão de conhecimentos que são totalmente diferentes um do outro. Então não pode, isso não ocorre, tá ok? Tudo quanto é coisa, mesmo se a base, mesmo se o propósito e o fundamento for o mesmo, né, ele não pode. Ou seja, eu sendo pai, eu não vou chegar no terreiro como pai, eu vou chegar no outro terreiro como médium. Tá ok? Como médio. Eu não vou como pai de santo, eu vou como médio, comum, como todos que estão ali vão. Tá ok? Mesmo que eu conheça os fundamentos, mesmo que eu conheça a religião, mesmo que eu saiba mais do que qualquer um, mesmo que eu seja o Papa. Mas não pode. Tá ok? Próxima pergunta, vamos lá. Espero que você tenha entendido, né? Da Delci Pereira. Que Oxalá te abençoe grandemente, Pai Patrick, e a você também, muito obrigado. Que assim seja. Queria saber se somente os médios podem incorporar as entidades, ou se qualquer pessoa pode se tornar médio por vontade própria. Afinal, isso me parece ser um dom de cada um. Gratidão por esclarecer nossas dúvidas. Delci Pereira. Pode, toda pessoa é médio, né? Toda pessoa pode incorporar. Isso vai depender da casa, vai depender do propósito, vai depender do querer da pessoa. Agora é claro, o conselho é o quê? Você deve se desenvolver em uma religião. Não, candomblé, na quimbanda, na umbanda, né? Para você trabalhar com as entidades. Não é simplesmente, eu não frequento, agora eu vou incorporar. Não, isso não vai acontecer. Para você virar médium incorporante, você tem que ir para dentro do terreiro, tá ok? Mas sim, mesmo você não sendo médium, você pode se tornar, tá ok? Espero que você tenha entendido também. Próxima pergunta do Victor Cigano, ele pergunta: quando uma entidade incorpora um médium e suspende logo em seguida, é obrigatório o médium ficar com sua integridade intacta? Não. Exemplo, não ficar bêbado, não ficar tonto, se sentindo um pouco fraco, ou seja, voltar em si de boa. É claro que não, Victor. Né? Isso depende muito da aquela energia de trabalho, tá ok? Depende muito do médium, depende muito da entidade. Eu mesmo já vi aí vários casos, né, de médios assim que incorporou, pronto, desincorporou, deitou, dormiu. Isso depende muito do médium, né? Não é uma regra, o médium tem que voltar, tem que estar ali em pezinho. Não, é claro que se o médium voltar, estiver ali em pezinho, é claro que o médium está bem firme com a entidade dele. Ou seja, teve uma sincronização entre ele e a entidade. Mas se caso ocorrer, eu já passei mal depois de incorporações, certo? Porque estava fraco espiritualmente, né? Não estava tão ligado assim com a minha entidade. Isso ocorre com qualquer médium, tá ok? Então não é uma regra isso, tá ok? Vamos lá, próxima pergunta. Né? Muita pergunta, o vídeo já está longo mesmo. Próxima pergunta do Rendente Wind, né? Não consigo incorporar. Quando eu rodo, só fico com as pernas querendo enfraquecer. Normal. Isso vai ocorrer. Pode ficar despreocupado. Continue girando e as pernas vão enfraquecer. Pode continuar, viu? É assim mesmo. O começo é sempre novo, é diferente, é doloroso, é esquisito, é estranho. Mas pode continuar que vai ser assim. Até você desenvolver por completo, vai ser assim, tá ok? Muita gente tem essa dúvida, é normal, gente. Isso é comum, é uma coisa nova, seu corpo não está acostumado. Seu corpo nem sabe o que está acontecendo, então é normal.
Marcelo Umbanda pergunta: pai, tive um sonho essa semana meio confuso, que eu estava em vários lugares e estava fazendo oferenda encruzilhada no campo. O que será que esse sonho quer me dizer? Desde já agradeço muito, axé. Marcelo, provavelmente alguma coisa ligada à espiritualidade, né? Provavelmente alguma coisa ligada a Exu ou então a Xangô. Eu te aconselho a ir no terreiro e perguntar tipos de sonho assim, diretamente para a entidade. Vamos dar um exemplo aqui. Você sonhou que estava fazendo oferenda, né, na encruzilhada. Provavelmente alguma oferta, né, que você deveria fazer. Pode ser que seja isso. Próxima pergunta do Marcelo Umbanda também. Obrigado por ter me respondido, Marcelo Umbanda. Marcelo, não só a você como a todos, eu que agradeço a todo mundo que participa do canal. Pessoal que manda pergunta, eu agradeço demais. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês, tá ok? Próxima pergunta é do Lucas Eduardo. Ele pergunta: boa noite. Apesar que... boa noite. Tenho uma pergunta. O meu Exu é o tranca-rua. Ele é um Exu bom para trabalhar? Todo Exu é bom para trabalhar. Viu? Toda entidade é bom para trabalho. Então, sim, eu te dou certeza que o seu tranca-rua é uma excelente entidade para trabalho. Próxima pergunta aqui é da Aparecida Cristina. Ela pergunta: olá, Patrick, conheci a Umbanda através do canal e estou aprendendo com você. Gostaria de saber o que é gira de esquerda e gira de direita. Quero muito a um terreiro, mas aqui não tem. Gira de direita são entidades como Preto Velho, Baiano, Caboclo. São entidades que são mais ligadas ao espiritual, ao espírito. Gira de esquerda são as giras, são os trabalhos com os Exus, pombogiras, malandros, ciganos e mirins, né? Entre outras entidades aí que eu não estou falando. São entidades mais ligadas ao corpo. É claro que eu já expliquei muito isso no canal. Dá uma pesquisada, pesquise lá, esquerda na Umbanda, pesquisa direita na Umbanda, vai ser mais fácil para entender. Eu não vou explicar tanto aqui, porque é um assunto muito extenso, tá ok? Mas dá uma olhada no canal, tem algumas explicações falando sobre isso, tá ok? Igual, Exu é gira de esquerda, Preto Velho é gira de direita, para ficar fácil, né? Próxima pergunta aqui, no caso aqui uma pergunta muito longa, é da Isaura Cristina Silva. Ela pergunta: por favor me responda. Frequento um terreiro e fui chamada várias vezes para trabalhar. Isso está no meu destino. Eu já sabia disso antes de conhecer a Umbanda. Só que eu sempre dizia que não estava pronta fisicamente. E nesse meio tempo conheci outra casa que me identifiquei muito na primeira vez que fui. Minha baiana também se manifestou, como na outra casa. Só que a cobrança da primeira casa, me chamando, eu acabei aceitando logo. E fui no dia do desenvolvimento, no dia 14 de abril. Depois disso continuei frequentando a casa. Mas lá me sinto um peixe fora d'água. Não sei nada da espiritualidade ainda. E sinto que preciso de conhecimento. Tanto que o Preto Velho da segunda casa me disse muita coisa. Que as portas estariam abertas para mim. Que a minha espiritualidade não é de agora, é de outras vidas. E que eu sei muita coisa. Já fiz muita coisa e preciso ter conhecimento para poder lembrar das coisas. Tipo assim, de outras vidas. E sinto isso mesmo. E agora eu estou com dúvida. Em qual casa devo entrar para me desenvolver de verdade do mesmo jeito? Que uma me ajudou, a outra também. O que faço? Detalhe, sou do signo de Gêmeos. Isso para mim já é um dilema na minha vida. Né? Risadas. Muito obrigado pelos conselhos. Estou aprendendo muito com você. Que nosso Pai Oxalá te abençoe sempre. Um abraço. Um abraço a você, Isaura. Que Oxalá te abençoe também. Sua pergunta foi extensa, mas a resposta vai ser muito rápida, muito clara. Um conselho, e é uma coisa que eu desejo que você siga, independente de qual caso seja. Siga o seu coração. Vá na casa, no terreiro, que você se sinta bem, tá ok? Não se sinta obrigado, não deixe que ninguém fale pra você: essa casa é melhor do que aquela é melhor do que essa. Isso não existe, tá ok? Existe o bom pra você e existe o ruim pra você, tá ok? Existe a casa que vai te fazer bem e existe a casa que não vai te fazer bem. Pronto, assunto resolvido. Você vai escolher o melhor lugar pra você, tá ok, Isaura? Espero que você tenha entendido. Próxima pergunta aqui, da Tati Nunes. Ela pergunta: por que não se pode acender vela no banheiro? E entidades, pode mentir numa consulta? Grata, Pai. A entidade não é que ela pode mentir, mas ela pode inibir
para tentar te livrar de alguma coisa. Então isso sim pode ocorrer, depende da situação. Agora, por que não pode acender velas no banheiro? O banheiro é o lugar da casa que absorve tudo quanto é energia negativa, tá ok? Onde que fica acumulado quiumba, tudo quanto é coisa ruim fica ali no banheiro, ou seja, o lugar onde você se limpa, tá ok? Você limpa, você tira o seu peso, fica ali no banheiro, tá ok? Por causa disso, por isso. Entre outros motivos, eu estarei explicando isso em breve. É um assunto muito interessante. É se tratar de cômodos dentro da casa, é um assunto bem interessante. Próxima pergunta é do Nino Santana. Ele pergunta: boa tarde, pai, tenho 19 anos. Eu ouço vozes e vejo vultos, sinto calafrios. Já fui em sessões espíritas, falaram que sou médio e preciso desenvolver. O que acha disso? Desenvolva, isso é um dom. Você é uma pessoa sensitiva, você tem um dom. Vai desenvolver, vai trabalhar esse dom, vai trabalhar essa mediunidade. Próxima pergunta, Benedito Cícero. Qual o vídeo que tu fala sobre incumbos e sucumbos? São tantos. Benedito, eu vou pedir desculpa, mas dá uma olhada no canal. Tem bastante vídeos mesmo. Cada vídeo tem um pouquinho, eu falo um pouco. Em breve eu estarei fazendo um vídeo somente sobre isso, tá ok? Para ficar mais fácil. Próxima pergunta da Nani Diaba. Opa, Nani Diaba. Como conversamos com quem já morreu? A Umbanda faz isso? Depende da situação. Em si não, a Umbanda não faz. Me lembro quando criança, uma mulher, não lembro se era da Umbanda, ela incorporava meu primo. Como pode, se não vejo mais isso hoje em dia? Isso ocorre, principalmente em mesa branca, tá ok? Isso ocorre. A Umbanda mesmo em si não trabalha com isso não. Próxima pergunta também da Nani Diaba. Ela pergunta: existe o terceiro olho na Umbanda ou só é uma crença indiana? Na Umbanda não existe, tá ok? É outro tipo de crença. Próxima pergunta também da Nani Diaba. Ela pergunta: pai, qual a diferença entre a Umbanda e a Quimbanda e os cortes? Já falei. Respondi já essa pergunta, Nani. Próxima pergunta é da Vera Silva. Pai, gosto muito da Umbanda, mas não posso ir porque meu marido é evangélico. Tenho no meu quarto um altar com Inhaçã e Xangô. Isso é errado? Não. Isso é fé. Isso é crença. Não tem problema. Pode ter. Muito bom. Viu? Pode ter. Próxima pergunta do Feiticeiro Mirim. Pai, semana passada o Exu Caveira veio. Aí ele pediu veneno para beber. Veneno? Então, bem, veio o Exu Tata Caveira e ele pediu sangue para beber. Por que isso? Ô, Feiticeiro Mirim, eu não posso falar para você o que é, né? É estranho ter pedido veneno para beber, muito estranho. Algum tipo de trabalho ele estava fazendo. O ideal era que você perguntasse a ele. Não tem nem como te falar o que ele estava fazendo. Mas sim, provavelmente um trabalho. Um tipo de trabalho ele estava fazendo ali. Por isso que ele pediu esses materiais. Próxima pergunta é da Gilmara Souza. Ela pergunta: pai, eu não sou fumante, mas ultimamente eu venho sentindo muita vontade de fumar, pois estou mais firme em frequentar o terreiro que eu costumo ir. Tem alguma coisa a ver com a minha mediunidade? Tem, viu? Só uma curiosidade, pois nunca gostei de cigarro. Ô Gilmara, sim, às vezes algumas entidades deixam algumas sequelas no médium. Sequelas, pra ficar fácil, algumas lembranças no médium, alguns gostos no médium. Exemplo, pessoas que são médios que nunca beberam cerveja, depois que desenvolve na Umbanda, começa a beber cerveja, aprende a ter um gosto, né? Por quê? Por causa da entidade. A entidade deixou um pouco do gosto dela no médium, onde que tem aquela ligação entre médium e entidade. Tem que ter essa ligação. Tá ok? Então é por conta disso, tá certo? Por conta disso. Mas nada que você não tenha a sua escolha. A entidade ela pode deixar um certo gosto, um certo desejo, mas você tem a sua escolha, tá ok? Próxima pergunta, né, se eu não me engano aqui já é a última pergunta, isso mesmo, a última pergunta. Quem faz é o JP de Tudo Um Pouco. Olá, eu não sou da Umbanda e nem do Candomblé, mas eu admiro muito essas religiões. É pecado eu cristão admirar e cantar pontos desta religião? Não. Então será que seria pecado eu da Umbanda entrar dentro da igreja? Não. É pecado eu da Umbanda, né, acreditar em São Jorge? Ter crença, ter fé em São Jorge é errado?
Não, não é falta de desrespeito nenhum. É crença. Cada um tem a sua crença. Cada um acredita no que quer. Tá ok? Então não é errado não. Pessoal, é isso aí. O vídeo se encerrou. Vídeo longo aí, há mais de meia hora já falando aqui. Eu acho que vocês já até cansaram. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá ok? Lembrando mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é muito importante. Para participar do vídeo de sábado é muito simples, muito fácil. Basta você ser inscrito do canal e comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.